Nesse vídeo eu vou te falar como comprar um imóvel em leilão, principalmente na Caixa, tá? Em 2025, coisas que estão funcionando agora. Acredito que você já acompanha o mercado ou você acabou de chegar e percebeu que não é tão simples assim, né? Ou não é tão fácil quanto você esperava, né? Principalmente porque talvez você ouviu falar em algum momento ou talvez comprou até um curso ou viu um vídeo de 1 ano, 2 anos atrás. Eu quero te dizer que essas estratégias simplesmente não funcionam mais. O que funcionava, por exemplo, no comecinho de 2024, agora em 2025 perdeu total efetividade e você precisa entender quais são as estratégias que estão funcionando e é isso que eu vou te falar. O meu grande objetivo é que você tenha clareza de como comprar um imóvel em leilão Caixa agora, em 2025. Bom, então vamos começar com um pouquinho de informação de contexto, né? O porquê o leilão Caixa, né? Ou o que é o leilão da Caixa. Lembrando que o leilão da Caixa ele faz parte dos leilões extrajudiciais, né? Não é o único leilão e não é a única forma de você comprar um imóvel com desconto. E eu gosto sempre de falar isso porque geralmente as pessoas têm essa impressão de que o leilão da Caixa ou alguma outra modalidade, como a venda direta, como a licitação aberta, é a única forma de você comprar um imóvel com um grande desconto. E eu entendo essa percepção, porque no fundo, o que todo mundo quer é economizar. E algumas modalidades da Caixa se popularizaram justamente por trazer um potencial de desconto ainda maior, né? Você teve ali em alguns meses, em alguns momentos, algumas modalidades da Caixa onde ela pagava todas as despesas com o imóvel ou até mesmo você não tinha a comissão do leiloeiro, né? Você não tem a comissão do leiloeiro em algumas modalidades, mas eu quero chamar a sua atenção para outro ponto. Isso não é o principal. Às vezes um pequeno desconto em uma etapa do seu processo não significa um arremate lucrativo, muito menos seguro. Então, a grande análise que eu quero chamar a atenção aqui é o que nós, na Arremate Perfeito, consideramos como um arremate seguro. Aproveitando esse momento para me apresentar, eu sou o Thierry, diretor e sócio na Arremate Perfeito. Nós ajudamos pessoas a concretizar o arremate do seu imóvel, tá? Então nós ajudamos pessoas tanto da parte educacional, com cursos, com treinamentos, com mentorias e também com a assessoria completa para que você consiga comprar o seu imóvel. E dito isso, o nosso trabalho ele gira muito em torno de 3 pilares. 3 pilares que a gente vai olhar para concluir se um arremate ele é um potencial, se ele é seguro, se ele vai ser lucrativo, se ele vai ser interessante. E esses 3 pilares são segurança, rentabilidade e tempo. Simples assim, não precisa de mais nada. Se você preencher essas 3 coisas, você vai ter um arremate seguro e muito lucrativo num prazo interessante, que é o que nós buscamos, né? Ninguém quer ficar preso ali com o imóvel 2, 3, 5 anos, como a gente acaba ouvindo algumas histórias. Então, no primeiro ponto, segurança. Muito se fala de checklist, o checklist do meu arremate, isso e aquilo, mas pouco se fala de que essa análise você está entrando num âmbito puramente jurídico. Então, você sempre tem essa possibilidade de contratar um advogado para fazer essa análise e trazer isso de forma muito completa que você tenha segurança. Sim, essa pode não ser a alternativa mais barata de início, tá? Mas você está entrando numa operação onde isso é primordial. Tá? Se às vezes 500, 600, 1.000, 2, 3, 4, até 5 mil reais. Se isso for um impacto financeiro muito grande na sua decisão, eu recomendo você buscar um outro segmento, porque muito se popularizou. Quem não quer, tá? Não estou dizendo que não é interessante você comprar um imóvel, por exemplo, com 5% de entrada. Todo mundo quer. Eu quero, você quer. Quem não quer comprar um imóvel de 100 mil, uma entrada de 5 e uma parcelinha ali, né, de pouca coisa. Todo mundo quer. Essa estratégia é incrível, ela é viável, mas em alguns cenários. Para que a gente consiga acessar essa estratégia, o primeiro ponto é você encontrar editais que permitam esse tipo de financiamento, esse tipo de método de pagamento. E isso, se você acompanha leilão, você já sabe que está ficando cada vez mais difícil encontrar essas oportunidades. Por isso, você não deve focar 100% das suas expectativas ou toda a sua estratégia com base nessa modalidade. O mercado de leilão ele é um pouco mais amplo do que
que só a Caixa, ele é um pouco mais amplo do que uma modalidade dentro do leilão da Caixa, que é um leilão extrajudicial. É isso que eu quero que você entenda, né? Leilão extrajudicial é um leilão de banco no geral, né? E você também tem outras instituições ali, como por exemplo o Santander, você tem o Bradesco, você tem o Itaú, né? Que em termos de percentual e também números absolutos, cresceu absurdamente o número de imóveis financiados, né? De 2023 para 2024, a gente sabe que o mercado de leilão ele caminha na inadimplência do mercado tradicional, então esse é um indicador que a gente pode até pensar, né, aplicar uma taxa de inadimplência média em financiamentos imobiliários e entender que daqui a algum tempo esses imóveis podem também chegar para a gente em leilão de imóveis para que a gente consiga arrematá-los, mas esse não é o foco desse vídeo. Então, segurança, tá? É algo jurídico, pode plenamente aprender. Você pode comprar um curso, você pode comprar um treinamento, você pode inclusive acessar o nosso checklist, né? Nós temos o checklist ali tanto para o leilão extrajudicial quanto para o leilão judicial, tá? Mas para que você tenha 100% da segurança, você pode ter o apoio de um advogado, tá? A um preço acessível, né? E nesse mercado, muitas vezes compensa, vale muito a pena você pagar o preço da tranquilidade, que pode te custar um pouquinho a mais ali no início de entrada, mas no longo prazo eu tenho certeza absoluta que vai valer a pena, tá? Esse é um daqueles mercados que não vale a pena você economizar coisinhas sem ter transparência da sua rentabilidade, do seu retorno na sua operação como um todo, que nós vamos falar aqui, né, para tentar ali economizar ali 500, 600 reais, 1.000, 2.000. Justamente isso nos leva ao segundo ponto da nossa análise, que é a rentabilidade. Entra todas as despesas e o potencial de retorno com esse imóvel, certo? Então, se tratando de despesas, você vai ter ali o seu ITBI, você vai ter ali registro em cartório, a sua reforma, né, que também muda bastante de acordo com a sua estratégia, e qualquer eventual despesa atrelada a esse imóvel. Então, alguma dívida de IPTU, se for um apartamento, uma dívida de condomínio que pode existir. Então, são coisas que devem ser analisadas e muito bem mensuradas ali para que você tenha clareza de tudo que você vai gastar com esse imóvel. E chegamos no terceiro ponto, que é o tempo, tá? Então você analisou todas as questões de segurança, você analisou a sua rentabilidade, a sua despesa, todos os custos que você vai ter com esse imóvel, você vai ter ali uma visão, certo? De quanto tempo essa operação vai levar. Se você considerar um arremate de risco baixo, que não te apresenta nenhum indicador de problema, de entrave ou de atraso, né, você pode considerar na média entre 3 a 4 meses para você arrematar e regularizar esse imóvel, tá? Lembrando que não é escrito em pedra, você pode ter algumas alterações devido aos procedimentos que são algumas vezes burocráticos e dependem de instituições, né? Você está lidando com um grande banco, você está lidando com questões ali de prefeitura, então você pode ter alguns prazos ali mais flexíveis, tanto para um lado quanto para o outro, tá? Mas na média, um prazo ali de 3 a 4 meses para você comprar e regularizar esse imóvel é muito viável. Então você analisou a sua segurança, a sua rentabilidade e o tempo que você vai levar nessa operação aproximado, aí sim nós consideramos como algo muito válido para que você tome a sua decisão com transparência, com tranquilidade, com segurança, tá? E dito isso, depois que você fez toda essa análise, tá? E você chegou no seu potencial de retorno sobre o investimento desse imóvel, muitas vezes, aquela economia que você tinha em mente lá, de não pagar os 5% da comissão do leiloeiro, mas a Caixa vai pagar o débito aqui que é talvez, sei lá, 3, 4 mil reais, só que você vai enfrentar uma grande competição, tá? Os leilões Caixa hoje oferecem ali uma competição muito grande, fazendo com que você precise de muitas participações para conseguir de fato arrematar o seu primeiro imóvel. Se você está pensando em um financiamento, né? Tá muito difícil o financiamento em 2025,
pensando que nós vivemos um momento de instabilidade econômica nos termos macro, né, de economia no geral. A gente vive um tempo de instabilidade fiscal por parte do nosso governo. Isso acarreta em uma alta taxa de juros, que é a taxa básica para nivelar o custo do dinheiro, ou seja, qual vai ser a taxa anual que você vai pagar de juros sobre o seu financiamento, né? E, dito isso, um outro aspecto que deve ser analisado é a escassez do recurso para o investimento imobiliário no geral, para financiamentos imobiliários no geral. E lembrando que os financiamentos caixa, eles sempre têm um aspecto social, né? Um aspecto ali de trazer algum subsídio, algum benefício, pensando em pessoas de mais baixa renda e pensando em pessoas que vão acessar a sua primeira moradia. Então, quando você está comprando esse imóvel no leilão, basicamente você pode estar nesse grupo também, mas você vai para o final da fila. Você vai para o final da fila. A maioria dos financiamentos eles vão ser direcionados para novos empreendimentos, que muitas vezes um prédio novo que acabou de subir, ele também foi financiado pela Caixa, então a Caixa está interessada que esse empreendimento seja vendido, Então está difícil conseguir financiamentos, especialmente na Caixa em 2025, e também mais difícil ainda conseguir aquele famoso financiamento de 5% de entrada e o restante parcelado, em, 420 vezes. Então, não é interessante que você foque todas as suas energias, toda a sua estratégia e limite toda a sua operação a essa modalidade, a essa única possibilidade. E o mercado de leilão ele é mais amplo do que isso, tá? Dentro do leilão judicial, você também tem ótimas oportunidades, Os principais tipos de leilão extrajudicial e judicial, você tem inúmeras oportunidades. E às vezes se apegar em um pequeno desconto que você vai ter em uma modalidade, não vai ser aquele transformador que vai te trazer muito resultado, mas sim olhar para o potencial de retorno sobre o investimento desse imóvel. Muitas vezes, aquela economia que você tinha em mente lá, de não pagar os 5% da comissão do leiloeiro, mas a Caixa vai pagar um débito aqui que é talvez, 3, 4 mil reais, só que você vai enfrentar uma grande competição, tá? Os leilões Caixa hoje oferecem ali uma competição muito grande, fazendo com que você precise de muitas participações para conseguir de fato arrematar o seu primeiro imóvel. Se você está pensando em um financiamento, tá muito difícil o financiamento em 2025, pensando que nós vivemos um momento de instabilidade econômica nos termos macro, de economia no geral. A gente vive um tempo de instabilidade fiscal por parte do nosso governo. Isso acarreta em uma alta taxa de juros, que é a taxa básica para nivelar o custo do dinheiro, ou seja, qual vai ser a taxa anual que você vai pagar de juros sobre o seu financiamento. E, dito isso, um outro aspecto que deve ser analisado é a escassez do recurso para o investimento imobiliário no geral, para financiamentos imobiliários no geral. E lembrando que os financiamentos Caixa, eles sempre têm um aspecto social, um aspecto ali de trazer algum subsídio, algum benefício, pensando em pessoas de mais baixa renda e pensando em pessoas que vão acessar a sua primeira moradia. Então, quando você está comprando esse imóvel no leilão, basicamente você pode estar nesse grupo também, mas você vai para o final da fila. Você vai para o final da fila. A maioria dos financiamentos eles vão ser direcionados para novos empreendimentos, que muitas vezes um prédio novo que acabou de subir, ele também foi financiado pela Caixa, então a Caixa está interessada que esse empreendimento seja vendido, Então está difícil conseguir financiamentos, especialmente na Caixa em 2025, e também mais difícil ainda conseguir aquele famoso financiamento de 5% de entrada e o restante parcelado, em, 420 vezes. Então, não é interessante que você foque todas as suas energias, toda a sua estratégia e limite toda a sua operação a essa modalidade, a essa única possibilidade. E o mercado de leilão ele é mais amplo do que isso, tá? Dentro do leilão judicial, você também tem ótimas oportunidades, Os principais tipos de leilão extrajudicial
e judicial, você tem inúmeras oportunidades. E às vezes se apegar em um pequeno desconto que você vai ter em uma modalidade não vai ser aquele transformador que vai te trazer muito resultado, mas sim olhar para o potencial de retorno sobre o investimento. E também quero trazer uma perspectiva aqui para você sobre um conceito que existe na avaliação de imóveis, que é a supervalorização imobiliária. E o que significa isso? Isso significa que os proprietários, quem tem um imóvel, geralmente, tá? Ele supervaloriza o seu imóvel, ele acha que esse imóvel vale muito mais do que a realidade. E por isso que há profissionais especializados na avaliação imobiliária. Não estou falando que você tem que pagar um profissional, um engenheiro, um corretor de imóveis para fazer essa avaliação, mas que você tenha em mente esse conceito da supervalorização imobiliária para que você não tenha surpresas na hora de projetar o valor de venda desse imóvel. E o erro mais comum que existe é projetar o valor de venda desse imóvel errado, superfaturar esse valor. E o que isso vai gerar? Isso vai gerar um erro de cálculo no seu retorno de investimento, tá? Ou seja, você vai estar calculando errado ali quanto você pode gastar com esse imóvel, tá? Então esse é um erro muito comum, as pessoas até se empolgarem ali, é uma ótima oportunidade, mais isso, mais aquilo, e acaba pagando mais do que deveria por um imóvel de leilão, tá? E depois, simplesmente, você não vai conseguir aquele valor que você esperava na venda desse imóvel, tá? Então, se a sua estratégia for compra e venda, você precisa ser muito cauteloso na avaliação do valor de venda desse imóvel. E também relacionado ao terceiro ponto da nossa análise, eu gosto sempre de pensar que o preço de venda do seu imóvel ele vai impactar muito nesse indicador, tá? Porque se você trabalhar com o valor de liquidez desse imóvel, provavelmente é um pouco abaixo do valor de avaliação, você vai vender muito mais rápido o seu imóvel. É semelhante a carro, né? Porque carro as pessoas compram de forma mais usual, né? Comprar e vender carros do que imóveis, geralmente, aí a maioria das pessoas. Então, em carro você tem ali a sua tabela FIP, é a tabela ali que determina o preço do carro daquele ano e daquele modelo. Mas nem sempre o proprietário daquele carro consegue vender por aquele valor. Depende da sua quilometragem, do estado de conservação, e ele precisa muitas vezes abaixar o valor daquele imóvel para conseguir vender, né? E isso em imóveis vai seguir basicamente da mesma forma, né? Em algumas situações que você compra esse imóvel para executar ali, por exemplo, uma estratégia de alavancagem financeira, você não quer ficar ali com aquele imóvel 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos para conseguir vender, né? Você espera vender dentro de um horizonte ali um pouco mais rápido, um pouco mais ágil. E para isso é interessante que você possa trabalhar com esse valor do imóvel ao qual ele vai ser anunciado e também você ter muitas vezes uma margem para poder negociar e conseguir vender esse imóvel ainda mais rápido, tá? Então, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que você não deve ficar preso a um tipo de leilão, a uma modalidade específica. Você deve se apegar em comprar esse imóvel com grande desconto e também ter margem para poder trabalhar lá na frente. E isso vai determinar o sucesso da sua operação. Isso vai determinar o seu retorno sobre o investimento. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, existem outras formas, né? Você pode estar se perguntando, mas e se eu não tenho o capital? E se eu não tenho 100% do valor desse imóvel, né? Como que eu vou comprar? Como que mesmo assim eu vou seguir com essa operação? Há outras alternativas, além do financiamento, para que você consiga comprar esse imóvel parcelado e ainda pagando muito menos juros, tá? E a principal forma é o parcelamento judicial, tá? Onde você muitas vezes consegue também comprar esse imóvel com uma entrada, algo em torno de 15% a 30% do valor do imóvel, e o parcelamento geralmente até 30 vezes, tá? 2 pontos positivos para o leilão judicial. O primeiro deles, a avaliação do imóvel, que é o referencial ali do leilão em primeira praça. Esse valor muitas vezes já está defasado. Sabemos que no Brasil a justiça pode ser demorada, né? Aquele processo judicial ali que está levando o imóvel a leilão, ele pode ter se desprendido ali por muito tempo.
E isso faz com que o imóvel ele foi avaliado talvez há 3, 4, 5 anos atrás. E com isso, a gente tem um desconto ainda maior, porque você consegue comprar esse imóvel com desconto já no leilão e ainda assim ele estar defasado frente ao mercado atual imobiliário no qual ele está inserido. Então é uma dupla oportunidade ali no leilão judicial. Voltando para o parcelamento, o segundo ponto positivo é a taxa de juros. Taxa de juros ao qual vai ser aplicada no seu parcelamento judicial. No financiamento, como nós já falamos, a taxa básica de juros, a Selic, ela norteia ali as formas de precificação do dinheiro dentro de um financiamento. Então, você já deve ter ouvido falar em tabela price, em tabela saque, que basicamente elas definem o modelo de amortização desse financiamento e também qual vai ser a taxa anual do seu financiamento. E esse ano nós já estamos acompanhando financiamentos que estão sendo aprovados e até mesmo liberados em alguns cenários com taxas acima de 10% ao ano. É um juros muito alto. E no leilão judicial você tem o benefício, né? Você tem essa diferença do seu parcelamento, ele vai ser calculado, né? Os juros, né? Que na verdade não é um juros, né? É uma atualização monetária das parcelas que você vai pagar pelo INPC. Fica basicamente ali na metade, né? Em 2024 ficou entre 4% e 5% ao ano, ou seja, metade do que você vai pagar de juros em um financiamento. E lembrando que o seu financiamento você vai pagar ele provavelmente por 420 meses. Então, o que você vai pagar de juros aí é algo muito alto. Ah, Thierry, mas eu vou usar o interveniente quitante. Sempre quando se trata de operações financeiras, não existe mágica, né? A matemática vai ser aplicada, isso vai ser trazido a valor presente e esse dinheiro não vai se movimentar gratuitamente para você. Você vai ter um custo, por isso, pode anotar. E se você já fez essa operação, comenta aqui embaixo como é que foi a sua experiência. E falando sobre leilão judicial, parcelamento judicial, comprar os imóveis ali, uma média de entrada, algo em torno de 15% a 30% do valor do imóvel, o parcelamento em até 30 vezes e uma correção de algo em torno a 5% ao ano, tá? Algo muito mais interessante do que um financiamento, certo? E ainda assim você pode desprender pouquíssimo recurso para concluir a sua operação e com muito mais lucratividade do que economizar, às vezes, um valor ali de 3, 4, 5 mil reais e ter muitas dificuldades de arrematar um imóvel de leilão na Caixa. Então, essas são as minhas recomendações para você, tá? Imóveis de leilão em 2025, principalmente as modalidades Caixa. É claro que você tem ótimas oportunidades ali, a Caixa é o grande motor do mercado imobiliário no Brasil, nós sabemos disso. Muitas oportunidades para comprar esses imóveis em leilão estão nos leilões da Caixa, nós sabemos disso. Mas com a escassez do recurso para o financiamento, está muito mais difícil, né? E com essa competição e muitas pessoas buscando essa modalidade, fica cada vez mais difícil. Essa estratégia pode ter funcionado muito bem no ano 2023 e até a segunda metade de 2024, mas quem vive o mercado percebeu que no segundo semestre de 2024 já começou a ficar muito mais difícil, a gente começou a perceber a escassez dessas oportunidades com 5% de entrada e, em muitos casos, a frustração de pessoas que tiveram a sua aprovação do crédito, conseguiram arrematar o imóvel e, ao protocolar ali o seu pedido de financiamento, ficaram esperando por meses. Quem está no ramo também sabe que a Caixa é uma caixinha de surpresas. E muitas vezes você pode ter um procedimento que funciona de forma muito rápida, muito eficiente, e você também pode ter uma demora muito grande ali num procedimento que parecia ser simples, né? E até muitas pessoas que entraram em modalidades que, mas a Caixa vai pagar ali as despesas desse imóvel, e ficaram esperando por meses sem ter uma resposta, até que em um belo dia ele recebe a notícia que o financiamento não foi aprovado. Ué, mas como assim? Se eu tinha a minha análise de crédito e se eu conseguia arrematar o meu imóvel, como que o financiamento não foi aprovado? Então, quero chamar a atenção para esse ponto que provavelmente você que está chegando agora, né, e viu algum conteúdo, viu algum vídeo de 1, 2, 3 anos atrás, essa estratégia não funciona mais, tá? E para começar a partir de agora, você não precisa ficar limitado
a esse tipo de estratégia. É claro que nós não vamos excluir nenhuma delas. Quem não quer comprar um imóvel com 5% de entrada? Todo mundo quer. Um imóvel de 100 mil, a gente comprar com 5 mil, 10 mil ali, mais parcelinhas, todo mundo quer. Não estou falando que eu não quero. Estou falando que está mais difícil, estou falando que está escasso e estou falando que o mercado é amplo a ponto de oferecer para nós outras oportunidades, outras formas de concluir a mesma estratégia, que é de fato comprar o seu imóvel com desconto, seja para moradia ou para o seu investimento. Então agradeço a sua participação aqui nesse vídeo. Você que assistiu, acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu esperava, mas vou te convidar para curtir o nosso vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo que está chegando agora no mercado e provavelmente está considerando ali uma estratégia, ouviu algo que chamou muita atenção, às vezes até encontrou um imóvel aí perto da sua casa e não sabe como analisar, não sabe o que fazer. Me siga nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, comenta nesse vídeo, né? Vou deixar aqui também o link do meu Instagram e vou deixar o link do Instagram da minha sócia, Bruna Antiqueira, que é advogada, está há mais de 10 anos nesse mercado de leilão de imóveis e é a nossa grande autoridade aqui na Remate Perfeito, com todos os seus anos de experiência no mercado de leilão de imóveis. Teve passagem por banco, teve passagem por escritórios de advocacia que faziam o trâmite ali legal para enviar os imóveis de condomínio para leilão. Então ela tem uma visão 360 muito legal sobre o mercado de leilão e hoje na Remate Perfeito nós atendemos e assessoramos investidores no mercado de leilão de imóveis. E se você está inseguro, se você não sabe como fazer, manda uma mensagem para a gente, o link vai estar aqui na descrição. E caso você tenha dúvidas, a gente tem um procedimento muito legal aqui na Remate Perfeito, que é o que nós chamamos de sessão estratégica ou consultoria gratuita, que é aquele momento inicial da gente entender um pouquinho do seu cenário e conseguir traduzir a nossa estratégia para aquilo que você está buscando. E se tratando de investimento, se tratando de aplicação de recurso, de aporte, não existe mágica. Não existe um grande segredo, um grande isso, um grande aquilo. Existe estratégia, existe planejamento. E é isso que nós trazemos para você aqui na Remate Perfeito. Nós entendemos o seu momento e te ajudamos a elaborar uma estratégia focada para executar e viabilizar o seu arremate. Não é só te vender uma prestação de serviço, não é só te vender um curso, te vender um treinamento para que você ali vai comprar e se esquecer depois. É para de fato entregar o resultado e trazer o seu imóvel, porque é isso que você procura com desconto, seja para moradia própria ou também para investimento de alavancagem. Então curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha para aquele seu amigo que você está conversando sobre essa oportunidade. E algo muito comum é você fazer um arremate em parceria, a gente pode te ajudar sobre isso também. E eu espero te ver aqui no próximo vídeo.